Boa noite, eu sou a Renata Silva, consultora de bem-estar da Terra, nós somos o time de propósito e toda terça-feira estamos juntinhas aqui, passando cada vez mais informação. Hoje nós temos a Karina, que é a nossa psicoaromaterapeuta do nosso time, né? Somos privilegiados e hoje ela vai dar uma aula maravilhosa para nós em relação à inflamação. Enquanto isso, eu vou passar para vocês a informação da doTERRA. Por que doTERRA? Qual o nome? Para que serve? Por que nós escolhemos e usamos esses óleos que são tão maravilhosos? Eu sou Renata Silva e eu comecei na doTERRA por causa de menopausa, fogachos, desequilíbrios hormonais, onde eu não queria entrar com hormônio sintético e fui apresentada ao Claricalmo da doTERRA, comecei a usar e desde então melhorou muito esses fogachos. E a partir daí eu conheci todo o kit da doTERRA, comecei a fazer um protocolo para mim e desde então eu não tive mais esse desequilíbrio. Às vezes as pessoas falam assim, então é um óleo só que funciona para menopausa? Não, viu, gente? A gente precisa de vários, na verdade, nós somos um todo. Deixa eu ir desligando aqui os áudios, só um minutinho. Acho que eu vou ter que reiniciar o computador. Desligando os áudios, porque senão a gente escuta aí. Normalmente, se a gente olhar dentro de nós, nós somos um conjunto de órgãos. Então, não tem como um óleo resolver todos os nossos problemas. É claro que existem óleos que é o coringa, mas para uma patologia que é tão séria, né, que a mulherada aí em torno de 48 a 50 e poucos anos começa a passar pelo que eu passei, é claro que não tem como a gente usar um óleo, a gente tem que desinflamar, hoje inclusive a aula sobre isso. A gente tem que se acalmar, as nossas emoções ficam muito graves. Então, isso tudo a gente consegue ir acalmando dentro do kit da doTERRA. Então, eu vou aqui compartilhar minha tela. E quando a Karina chegar, alguém puder me avisar aí, ou ela mesma, que eu não consigo ver. Bom, então, vamos lá. doTERRA significa dádivas da terra. O nome doTERRA é em latim, muitas vezes as pessoas confundem esse nome achando que é um nome brasileiro, né? Mas não é. A doTERRA chegou no Brasil há 6 anos. Esse ano de 2025 vai completar 7 anos de doTERRA. E doTERRA é dos Estados Unidos, inclusive daqui, né? Utah, e começou há 16 anos atrás. Hoje ela já está em 100 países, é a maior empresa de óleos essenciais do mundo e ela tem alguns diferenciais. No Brasil, nós já temos a primeira fábrica, que é uma das primeiras fábricas saindo dos Estados Unidos, que foi inaugurada no Brasil, e foi o ano passado, em 2023, é uma fábrica com alta tecnologia no laboratório e ela foi criada para o envasamento dos óleos, onde a gente manda para fora. Eu gosto muito de começar a nossa aula com a gente refletindo, né? Se a gente olhar aí ao nosso redor, quantas farmácias tem, quanto elas estão mais cheias e o quanto as pessoas estão mais doentes. Se o fármaco fosse realmente tão preciso, por que as pessoas não melhoram? Então, daí a gente começa a trabalhar os sintomas. Se eu tomo um remédio, ele vai trabalhar meus sintomas. Se eu tenho uma dor de cabeça, eu tomo um remédio que 20 minutos ele entra no meu sistema fisiológico e ele vai cuidar desse sintoma. Muitas vezes funciona, muitas vezes não. Muitas vezes, muitas pessoas têm o hábito já de saber que amanhã vai ter de novo, de novo, de novo. Então, essas pessoas já andam com esses fármacos dentro da bolsa para que elas não passem por esse processo da dor. Os óleos essenciais, ele consegue te atuar um pouco mais profundo, pelo fato dele ter um grau terapêutico muito forte, a potência dele muito forte, ele entra o seu sistema limpo em segundos, e com isso você se acalma, você melhora e você se equilibra. É muito importante dizer que
O fármaco vai cuidar do sintoma, dessa dor. Mas o que gerou essa dor? Aí entra o óleo essencial, que vai tratar essa causa raiz. Por que usamos óleos? Porque mais saúde, menos gasto com médicos, e o uso pode ser tanto tópico, quanto ingestão, quanto na inalação. 100% natural, esse é um dos diferenciais da doTERRA, ele é 100% natural. É acessível em gotas. Às vezes as pessoas falam assim, mas o óleo é tanto valor. Gente, o óleo essencial são 100 gotas, vamos colocar o de 5 ml. 100 gotas equivale, você pega esse valor e passa, divide ali por 100 gotas, é esse valor que você paga. Então, é diferente de uma cápsula, que você compra as caixinhas e só você pode tomar. O óleo essencial você deixa na sala de estar, todo mundo que passar por ali vai usar. É uma alternativa natural, segura, sem efeitos colaterais. Gente, não tem efeito colateral nenhum. É incrível. O fato dele ser natural. E quando você inala essa gota é viva, né? É um DNA vivo que entra no seu sistema e ali ele é reconhecido. Então, você não vai ter... Porque por exemplo, quando eu inalo o óleo, ele vai para o meu sistema límbico. E ali 22 segundos chega no meu límbico e daqui a pouco está na minha corrente sanguínea. Quando eu ingiro uma cápsula, ele vai para os meus órgãos, por isso tem um efeito colateral. Por que eles são essenciais e são eficazes? Porque eles têm... O que é um óleo essencial? É um composto aromático volátil. Então, ele é um composto onde tem vários compostos químicos. Renove lembranças. Ele tem vários compostos químicos que vai fazer... Ele é super versátil, né? Quando a gente fala do lavanda, por exemplo, ele vai trabalhar na questão de urticária, de coceira, de queimadura, mas ele vai te ajudar a ter um sono de qualidade, vai baixar a sua pressão. Então, os óleos, eles têm essa versatilidade por conta da quantidade de composto que ele tem, tá bom? E ele não cria resistência, porque ele é um DNA vivo. Cada gota é um DNA vivo. Então, quando ele entra no seu organismo, ele é reconhecido pela química do seu corpo e ali 2 horas depois esse óleo já é eliminado, já entra outra gota. Então, não tem esse vício que tem, por exemplo, num fármaco. Quando você chega um médico, ele vai trocando os seus remédios, né, seus fármacos. Exatamente por isso, pelo fato dele ser reconhecido pela nossa química do corpo, de forma natural, tá? E por que a gente usa doTERRA? Porque se os óleos, eles não têm testes, automaticamente eles podem estar vindo com bactérias, com germes, e aí sim ele vai criar uma questão de alergia, várias questões no seu organismo que não vai ser legal. Muitas vezes, se o produto também não tem tantos testes como tem o produto da doTERRA, pode ser que ele não seja tão terapêutico assim, pode ser que ele não chegue no seu sistema límbico, porque para chegar no sistema límbico precisa ser micropartículas. E o óleo que é diluído em sintético, por exemplo, ele já se torna macropartículas. Outra coisa é o fato dele trabalhar e ele penetrar dentro das nossas células. Vai reduzir impurezas, ameaças. E aí, gente, ele consegue desinflamar. Hoje a Karina vai falar muito dessa palavrinha, inflamação e desinflamação. E os óleos, eles têm essa propriedade de entrar dentro da célula. Isso é muito importante para nós. E aí, o que é o óleo essencial, né? É muito importante a gente dizer que uma gota de um peppermint, por exemplo, equivale a 28 xícaras de chá. Então, eu sempre falo, nós nunca tomamos 28 xícaras de chá de uma vez só. Então, é muito importante. Se eu coloco uma gota na minha água do dia, se você colocar 2 de peppermint numa garrafinha de 1 litro, você não aguenta tomar, fica muito forte. E para inalar também, sempre começa com uma gota. Para colocar no difusor, inicie com 2. Se o seu ambiente é pequeno, grande, aí você vai ajustando. Porque realmente você tem 100 gotas de óleo extremamente puro. Okay? E o que difere os óleos essenciais da doTERRA?
É o CPTG, é o selo de pureza, é o fato dele ser testado 54 vezes, é o fato dele ter uma potência muito grande, é o fato dele ter, o fato de ter 54 testes segura a qualidade e vai ajudar que ele não tenha nenhuma bactéria, pesticidas, questões assim. Muito importante vocês saberem que o óleo da Doterra é extremamente puro, não tem nada de sintético do vidro. Às vezes as pessoas falam assim, eu fui na farmácia e encontrei um óleo que o valor era tal. Gente, não é óleo essencial. Vai ser uma essência. O que é uma essência? Uma gota de um óleo que a gente não conhece, de onde veio, diluído em sintético para que ele se torne ali um vidro de 5, 10, 15, 30 ml. Tá? Os óleos da Doterra é muito importante vocês entenderem. Se são 5 ml, tem 100 gotas, se são 15, tem 300 gotas, totalmente puro, sem nada diluído. Tá? Essa pureza é que a Doterra garante com esse CPTG, com esse selo, que é certificado de pureza testado e garantido. Ok? Muito. Depois vocês podem pegar no YouTube. E Karina. Oi, Renata. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Só Boa terminando aqui, noite, você já Karina. entra, tá bom? Tá. É muito importante vocês pegarem no YouTube depois para vocês conhecerem mais sobre o impacto que a Doterra tem, que é muito bonito, que é esse trabalho que ela tem com a comunidade, para quem cuida, né, dos óleos, da plantação, da colheita, a forma que eles fazem, como que a Doterra faz, e também do Healy Hands, que é um trabalho muito bonito que a Doterra faz, ajudando e contribuindo financeiramente para essas questões humanitárias. Como que nós podemos usar os óleos? De várias formas. Aromático na inalação, topicamente passando na pele, ingestão. Pode tomar óleo, Renata? Pode, gente. Da Doterra, pode, tá? Porque alguns óleos, inclusive o seu consultor, ele vai te direcionar os óleos que você pode tomar. E nós usamos a ingestão principalmente por essa questão de hoje, a inflamação. Quando você usa a ingestão, vai funcionar muito bem. Topicamente, por exemplo, Deep Blue, né? Um óleo essencial que a gente usa para dor muscular e a gente passa na pele. Quando a gente quer cuidar também de pele, uma pele melhor, melasma, essas coisas, a gente passa e toma. Então, isso tudo, o seu consultor, ele vai te direcionando, tá bom? A gente usa também no difusor, tá? Eu coloquei aqui ingestão, mas o difusor também é bacana. Então, quando a gente inala um óleo, eu pego uma gotinha de óleo. Vamos voltar aqui para a gente inalar os óleos. Quem tem uma linha aí na mão que pode começar a inalar? Só tirar uma foto aqui. Tá linda a sala. Então, ó, eu pego uma gotinha na mão. Eu nunca coloco uma gota, tá? Eu sujo a minha mão aqui, faço uma mão na outra. Não atrita demais, porque o óleo é volátil. Se você atrita, ele some. Então, passa uma mão na outra, fecha os olhos e cheira bem forte. Quando eu cheiro forte, eu abro aqui as narinas, ele sobe, faz esse caminho, ele vai escanear aí o seu sistema emocional e aí ele vem comandando todo o seu sistema fisiológico. E esse é o trabalho do óleo essencial. Então, quanto mais consciente e quanto mais você parar esse tempinho para inalar o óleo, mais ele vai fazer esse comando maravilhoso para o nosso organismo, deixando a gente cada vez mais harmonizada, conectada. E aí é muito legal, porque olha, em 22 segundos ele chega nas suas células do cérebro, em 2 minutos ele está na sua corrente sanguínea, em 20 minutos ele está em todas as células do seu corpo. Isso geralmente não acontece quando a gente usa o fármaco. E aqui, o que acontece quando nossas células estão inflamadas? Eu sou muito visual, eu coloquei essa foto aqui para a gente entender o que é uma célula inflamada, né? Então, eu vou dar a palavra para a Karina, ela vai informar para a gente o que é isso, e a partir daí a gente vai entrar nos óleos, falando sobre cada um desse óleo no kit, do kit que você tem aí na sua casa. Se você não tem, você vai chamar seu consultor, ele vai te ajudar. A gente vai ajudar você a trabalhar como desinflamar as nossas células
dentro do que a gente tem em mãos. Karina, palavra toda sua, inclusive se apresente, que nós estamos gravando a aula. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Saudade. Tudo bem. Eu sou Karina, aromaterapeuta, psicoaromaterapeuta, entre outras formações, nessa linha, né, de autoconhecimento. E hoje, eu e a Renata, a gente resolveu falar sobre esse assunto, porque é um assunto que engloba muitas doenças que os clientes, que as pessoas queixam para a gente, ok? Então, Renata, eu vou até fazer uma coisa diferente hoje na aula. Eu vou sintetizar sobre a inflamação e nela eu vou incluir alguns óleos que depois a gente vai falar deles separadamente, pode ser? Então, vamos lá. Primeiro, hoje já se sabe, Aula é sua, Karina. hoje já se sabe, isso não é um mito, tá, gente? Que o estresse, ele é um grande causador de doenças no nosso corpo físico. Antes isso ainda era um mito na medicina e hoje não é mais, tá? E por quê? Por que que eles começaram a descobrir que o estresse fazia toda a diferença num corpo sadio e num corpo doente? Porque a maioria já deve ter ouvido falar aqui do hormônio do estresse. Ele tem esse nome hormônio do estresse, que é o cortisol, mas na verdade o cortisol ele é muito benéfico para a gente, porque ele é um anti-inflamatório do corpo. Só que ele, assim como qualquer outra coisa no nosso corpo ou na nossa mente que não esteja equilibrado, vai causar um efeito contrário. Então, se ele é um anti-inflamatório, numa reação, porque nosso corpo fisicamente falando, é ação e reação. Então, assim, se você um bichinho mordeu você, uma abelha mordeu você, o seu sistema imunológico todo naquele momento vai devolver isso. Ele vai trabalhar inteiro, então ali vai haver o quê? Uma inflamação imediata. E essa inflamação vai variar de pessoa para pessoa, principalmente em relação às células, como que estão as suas células do corpo. E o porquê que eu estou explicando tudo isso? Porque hoje em dia a nossa vida é muito estressante. Então, para vocês entenderem como é legal quando a gente entende o próprio corpo. O cortisol, ele pode ter picos na manhã e no final da tarde. Esse é um horário que o corpo realmente produz mais cortisol. Então, vai ser na manhã e no final da tarde. Fora isso, gente, se acontece qualquer coisa que te desestabilize, que é um estresse para você, automaticamente você vai ter um pico de cortisol. E quando acontece esse pico de cortisol, ele vai para a corrente sanguínea, que é onde tudo começa. Porque quando ele vai para a corrente sanguínea, ele faz um efeito contrário do que é o efeito dele, que é ser anti-inflamatório. Ele começa a inflamar as células. Então, vamos lá. Incluindo já um primeiro óleo e o que eu falo assim, que é o início de tudo. Eu sempre falo aqui sobre o balance. O que o balance faz nesse primeiro processo de inflamação? O balance, eu e Renata, a gente brinca de que ele vai contar é aquele que vai te fazer contar até 10. É como você vai reagir a uma situação. Isso é autoconhecimento, gente. Como que eu vou reagir a uma pessoa que brigou comigo? Como que eu vou reagir a uma notícia que não era esperada? Como eu vou reagir a alguém que me fechou no trânsito? Tudo isso são exemplos. Como eu vou reagir a uma pessoa do trabalho que né, é o que mais hoje estressam as pessoas? Como eu vou reagir no meu relacionamento afetivo? E aí, qualquer uma dessas coisas que te desestabiliza vai dar um pico de cortisol. Quando você já faz uso do balance, que ali é um blend com óleos essenciais que vão equilibrar... Gente, meu gato, peraí. Que vão equilibrar as suas emoções, quando vem uma notícia, por exemplo, eu já acordo e inalo o balance. No meio da tarde eu vou e inalo o balance de novo, na hora do almoço. Se isso vira um hábito para você, você começa a ter uma ajuda à reação das suas emoções.
Você não vai ter mais aquele pico, aquela reação que você normalmente teria, ok? Então, por isso que eu falo o quanto que o balance é essencial e o porquê que eu estou colocando ele no início aqui dessa explicação do processo inflamatório. Primeiro que, se você consegue controlar as suas emoções e o de fora não te atinge, porque aí também é outra situação, é quando a gente deixa o de fora nos atingir, isso já foi comprovado que o nosso cortisol vai lá nas alturas. Então, quando você consegue controlar suas emoções e o balance vai te ajudar nisso, já é meio caminho andado para você não entrar num processo inflamatório. E o que é as maiores consequências das inflamações? Primeiramente, uma das que o pessoal mais queixa, que é a insônia, e aí eu vou falar sobre ela e o que a insônia traz, porque se você não dorme, você não tem como ter um cortisol equilibrado. Por mais equilibrada que você seja com as situações, se você não dorme, é impossível você ter um cortisol equilibrado. Então, você fazendo uso de um balance durante o dia e um lavanda e um serenity à noite, eu tenho vários relatos aqui desse protocolo que eu passo e como que ele funciona, e as pessoas começam a ter uma boa noite de sono, tá? Porque esse fator, se ele não é resolvido, você sempre vai estar num processo inflamatório. E o que são os maiores causadores desses processos inflamatórios? São as doenças psicossomáticas, que hoje, né, Renata, toda hora a gente escuta alguém com fibromialgia, toda hora a gente escuta alguém se queixando de problemas de doenças autoimunes, psoríase, enfim, tudo que dá na pele, gente. Por exemplo, uma coceira que veio do nada. Você passou por um estresse, sabe? E você começa a pinicar. Gente, todas as suas células ali estão entrando num processo inflamatório que vai reagir primeiramente na pele. É ali que ela vai reagir, eu vou explicar o porquê. Então, a pele, ela é a primeira atingida nesse processo inflamatório. Então, o que acontece? Vocês que sofrem com doenças autoimunes, alergias, qualquer processo no corpo urticárias, né? Qualquer coisa na pele é totalmente ligado à inflamação das células, que é nada mais, nada menos do que uma sobrecarga desse hormônio, né? O cortisol, no sangue, ok? Então, aí vem, num primeiro momento coloquei essa questão do balance e da lavanda, porque se você não cuida do sono, é impossível você ter um cortisol equilibrado. E agora, no segundo momento, que para mim é o mais importante de todos, que quem aqui, eu duvido que aqui na sala tem alguém que não está com algum processo inflamatório. A vida hoje nos impede de ter uma mente saudável, um corpo são, por causa das situações. Então, alguma coisa em alguma área do seu corpo pode desencadear uma inflamação. E aí é que entra, para mim, a parte mais importante nesses processos inflamatórios, que é a copaíba. É o meu óleo preferido. Eu estudo muito sobre esse óleo. Ele tem N outras funções, ok, gente? Mas, para vocês entenderem o que acontece e por que aparece primeiro na pele as nossas reações inflamadas do corpo humano. A copaíba, ela tem uma quantidade enorme, nenhuma outra planta tem essa quantidade de beta-carofileno. O que é o beta-carofileno? O beta-carofileno é o mais potente anti-inflamatório que existe hoje na natureza, e é dele que também é feito medicação, ok? Só que ali ele está puro para a gente consumir. E por que a copaíba é tão importante? Tem tanta gente vindo para o Brasil, tantos cientistas vindo para o Brasil estudar a copaíba. Por causa dessa grande quantidade de beta-carofileno e porque ela é a única
o beta-carofileno é o único que consegue ativar o CB2. CB2, ele é um... Fugiu a palavra aqui, peraí que eu vou lembrar. Receptor? Ele é. Receptor? Receptor, obrigada. O CB2, ele é um receptor do nosso corpo. E aí, nenhuma outra substância consegue fazer essa junção no nosso CB2. Só para vocês terem um exemplo, não é a mesma finalidade, mas para vocês terem um exemplo. Até hoje, a cannabis, que hoje está ajudando em muitos processos de saúde, ela é a única que faz essa conexão nesse receptor CB2. Só que a cannabis ela vai trabalhar uma outra linha. O que a copaíba, né, que por causa dessa quantidade de beta-carofileno, quando a gente ingere ela, o que acontece? Ela faz, e de imediato, é muito rápido isso, tá? Nas células, eu não consegui o vídeo, porque eu vou tentar achar esse vídeo, é impressionante quando começam nos ratinhos, né? Induz eles fazerem uso da copaíba, e aí começa muito rapidamente multiplicação celular. E o que é? Essa multiplicação celular, ela é tão rápida, tão potente, que faz com que haja até... fugiu o nome também, hoje eu estou com a cabeça ruim. O que acontece? Novas células estão surgindo, concordam comigo? Quando você está com uma célula ruim, que é uma célula inflamada, principalmente por causa de açúcar no sangue, ela vai tomando forma novas células. Então, essas células que estão doentes, porque é uma célula doente, ela começa a perder força. Então, quanto mais a gente, ainda não se sabe, mas é o que eu falo com todos os meus clientes, quando você começa a fazer uso diário de copaíba, eu faço uso diariamente da copaíba, tomando copaíba sublingual, tá, gente? Porque sublingual, ela vai para a corrente sanguínea. Se você ingere, ela vai para o sistema digestório, tá bom? Então, sublingual, ela vai para a corrente sanguínea e a gente não tem ideia ainda do que é e como é o tamanho desse processo desinflamatório das células. Então, para mim, isso é muito importante, porque uma coisa eu estou explicando para vocês para a gente prevenir, como a gente vai prevenir o nosso processo, os nossos processos inflamatórios. Outra coisa aqui é para como a gente já vai remediar. Claro que aqui a copaíba está prevenindo também, mas como que ela vai remediar? E por que a copaíba ela é muito usada em qualquer ferida, em qualquer urticária, tudo que aparece na pele? O melhor óleo essencial com efeito mais rápido é a copaíba, justamente por isso, porque ela ativa esse processo muito rapidamente de multiplicação celular, o que vai fazer com que aquela ferida seque e se desfaça muito mais rápido. Eu tenho um exemplo de uma vizinha que teve uma queimadura com panela de pressão e que nessa parte da gente aqui não tem muito tecido, né? E houve ali até o médico ficou impressionado, porque houve ali um processo dos tecidos, de formação de tecido muito rápido. Enfim, tem N casos de problemas de alergia. Então, tudo isso, gente, que acontece principalmente no nosso corpo físico, tudo que aparece de inflamação no nosso corpo físico, que já saiu, porque quando já saiu, lá dentro já está totalmente agressivo. Então, o que é a inflamação na linguagem do corpo? É a raiva. É aquele sentimento raivoso que muitas das vezes a gente não pode verbalizar, a gente não pode falar por N motivos, por querer manter um bom convívio. Muitas das vezes a gente engole coisas e aquela raiva, por mais que você ache que aquilo não ficou dentro de você, fica. E é isso que faz com que
é chamado de estresse, mas não é só o estresse, são todas as emoções guardadas que de uma hora para outra vai inflamar, vai colocar para fora, tá? Então, eu falo que para qualquer processo de inflamação, você usando esses 3 óleos inicialmente, a copaíba não parar, porque qualquer outra doença também vai desencadear processo inflamatório, então eu não paro de tomar copaíba, mas também na questão do sono, o quanto que o sono e a alimentação, porque o açúcar é o que mantém a célula inflamada, tá, gente? É o açúcar, infelizmente, não é o que mantém essa célula forte e às vezes muito mais difícil de combater, é o açúcar. Então, para mim, hoje, o que eu tenho para falar de processos inflamatórios é isso. Vou complementando aqui com a aula da Rê. Vocês também podem me fazer perguntas aqui, tá? Passando para você aí, Rê. Karina, é muito importante, então, a gente entender por que que nós tomamos os óleos, né? Porque no início eu falei que o óleo da terra ele vai dentro da célula. E o que que é a célula inflamada? É exatamente isso que você falou. Ela vai inflando por vários motivos. E eu sempre falo que parte do princípio que tudo é emocional. Primeiro você gera uma emoção e depois você inflama o seu fisiológico. E o óleo, desde que eu conheci os óleos da Terra, 4 anos atrás, que eu estou na menopausa, climatéria, inflamação, tudo ligado muito junto, assim. Eu tomo Lemon e Copaíba. Então, o Lemon desintoxica meu organismo e o Copaíba desinflama as minhas células. Quando eu estava no início, eu tinha engordado 8 quilos. Na verdade, não era gordura, era inflamação, né? Então, quando você toma o Copaíba, ele vai desinflamar as células, ele vai proteger as suas células para que você não adoeça. Só, gente, que o trabalho dos olhos ele é incrível, porque ele vai no seu sistema límbico também. Então, se eu gero uma emoção e gero para o meu corpo essa gordura, essa inflamação, quando eu tomo os óleos, eu uso um balance para acalmar, e eu tomo, por isso que é tudo junto, não adianta você fazer uma coisa só. Se você usar só o balance, você vai ficar acalmar, você vai acalmar. Ele vai para o seu sistema nervoso, mas e o seu sistema fisiológico? Nós somos um todo, né? Então, o Copaíba, ele faz isso. O Lemon, então, vamos fazer assim, Karina, vamos voltar Eu lá para queria os olhos? responder. Tá, eu só queria responder aqui para não perder, porque tem Pode algumas responder, eu perguntas que estou só passando aqui. Vai, pode falar. Tá, por exemplo, aqui, em processos, se dá para. Esse processo dá para espinhas? Sim, dá para espinhas. O que é a espinha? O que é o furúnculo? O que é tudo cutâneo, quer dizer, é raiva, tá? Então, o que eu faço? É copaíba tanto ingerindo e copaíba passando no local. Mesma coisa, deu alguma crise de dermatite, você vai tomar a copaíba, porque a copaíba não se para de tomar, e passar no local. A copaíba você não precisa nem diluir, você pode passar ela direto. Se fosse outro óleo, eu falaria para diluir. Mas a copaíba em si, eu passo somente ela, tá? Agora, importantíssimo, né? Importantíssimo, a acne, tudo que sai na pele vem do pulmão. E o pulmão, dentro da teoria da medicina chinesa, é a tristeza. É essa emoção que você tem que cuidar. Então, e normalmente os adolescentes ou as mulheres que estão entrando nesse climatério têm a questão hormonal. Vocês podem ver que quando você está entrando no climatério, ou os adolescentes, essa parte que enche de comedão, nem acne, é comedão. E aí eles espremem, o negócio inflama e fica um horror. Isso aí, gente, fígado está detonado. Então, usar lemon para desintoxicar. O Exatamente, Paíba Renata. para desintoxicar e o balance para acalmar as emoções, né? É muito importante, a gente está falando aqui dentro desse kit dos olhos, olha, tá tudo dentro do kit.
Então, balance, equilíbrio emocional, ele vai te acalmar e no todo. Eu falo que não existe ser humano que acorda não pode passar um balance. Pelo amor de Deus, não conte com a sorte. Não espere que seu dia seja perfeito. É claro que a gente quer isso, mas a gente convive com outras pessoas. A gente convive com algo que não está no seu controle. E é ali que você tem que ter equilíbrio emocional. E o balance vai te ajudar nisso. Mas o lemon, ele vai desintoxicar a sua gordura, porque a gente come a mais, a toxina do organismo, de fora, e toma o lemon, ele vai fazer isso. E é assim, tem gente que fala, tomei o lemon, não resolveu nada. Quanto tempo você tomou? Porque você continua comendo, você continua dormindo, você continua com questões emocionais, com estresse, isso tudo é inflamação, gente. Aí na hora que eu olho, tem uma aqui, outra aqui, Eita, Ô, Renata, Oi. e outra coisa, o Lemon, ele trabalha muito, eu tenho também vários casos de gente, tem uma cliente, que é minha manicure, ela fala, eu não fico mais sem o Lemon, porque ela gosta de beber, e ela fala que ela sempre teve ressaca, e que ela nunca mais teve ressaca, esse é um caso dela, né? Mas eu tô falando aqui porque olha como tá tudo interligado. O que eu falei sobre inflamação é raiva, o que é o fígado? Raiva. Qualquer problema, gordura no fígado, você tem que ver e trabalhar essa raiva, que muita gente às vezes fala assim, não tem raiva de nada, tá ali, tá debaixo do tapete, tá Talvez não inconsciente. fala, né? Não fica brava, porque às vezes a gente fala assim, eu não tenho raiva, mas para mim ela tá me falando assim, eu não sou daquelas que vou explodir com todo mundo. Às vezes a raiva é interna. E a raiva de você porque também. A que verbaliza, que às vezes você não tem raiva do outro. Muitas das vezes a que verbaliza, ela consegue muito mais trabalhar essa emoção do que a que se cala. Exatamente. E que quer camuflar aquilo como não sendo uma raiva, mas é uma raiva, e aí o fígado é que vai chorar. Então, exatamente. Pode continuar, Rê. Então, vamos lá, gente. Nesse kit, nós temos alguns óleos que vai te ajudar. Então, o lemon, para desintoxicar, e o copaíba, para desinflamar, que a Karina falou super bem. Inclusive, ela falou desse óleo da cannabis. A Doterra não desenvolveu óleo de cannabis porque o copaíba, ele atua nas endocannabinoides tão quanto a cannabis. A diferença é que a cannabis ela ainda tem o THC, por mais que tire, é natural da planta. Né? O óleo de copaíba é totalmente puro, passa pelo CPTG, que são 54 testes, então o óleo está extremamente puro. Ele vai atuar em outras endocannabinoides que você tem no organismo, no seu cérebro, mas com um processo maravilhoso, que ele vai tanto no seu sistema emocional quanto no seu sistema fisiológico. Então é um óleo que sim, você tem que ter na sua casa, tem que ter do lado do seu filtro lá, tem que acordar de manhã, escova seu dente, limpa a língua, põe o lemon em cima da língua ou embaixo, onde vocês acharem melhor, e o copaíba sempre sublingual, porque ele vai tanto para esses vasos capilares, quanto para o seu sistema emocional, quanto para o seu sistema fisiológico. E ele vai te equilibrar, tá? Ô, Renata, e tem estudos promissores na questão do mal de Parkinson por causa dessa conexão do CB2, né, com o beta-carofileno, com a copaíba, tá? Já tem estudos avançados, é por isso que está se chamando tanta atenção para a Amazônia, por isso que a Doterra faz toda essa cooperativa, porque tem que cuidar, são árvores muito antigas, estão entre as mais antigas da Amazônia e são as mais altas. Então, se não se sabe tirar de uma forma correta, a árvore para de produzir aquele óleo. Então, até nisso a Doterra pensa, é algo sustentável, ela montou uma cooperativa justamente para essas pessoas que sabem extrair de uma forma correta, sem agredir a árvore, o que eu acho muito importante, porque, querendo ou não, gente, nós somos os únicos que temos copaíba no mundo. Na África tem, mas ela não tem nem a metade de beta-carofileno que tem a brasileira. Então, para vocês entenderem o tão potente que é, e tem sido vários estudos em câncer também, tá, gente? Porque é isso que eu estou explicando. O que é o câncer? Um monte de célula inflamada que vai tomando conta de outra célula inflamada e outra. Os estudos em ratos mostram 2 ratinhos com câncer,
onde um que faz uso de copaíba e o outro não faz uso de copaíba. O que faz uso de copaíba não alastrou o câncer para outras partes do corpo, enquanto o outro alastrou. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que essa multiplicação celular que acontece quando a gente toma copaíba faz com que o corpo ganhe força para equilibrar com as células ruins. Porque o que o câncer faz? Ele vai tomando o seu corpo e inflamando todas as células. E aí entra o quê? Inflamação, sistema imunológico, né? Eu sempre E vai falo para o em chão. todas as minhas aulas, né? Assim, o óleo essencial não é para te curar nada, mas é para fortalecer seu exército imunológico. Então, quando você Exatamente. usa um lemon todo dia, um copaíba todo dia, quando você usa um On-Guard, quando você começa a usar ou no difusor, passando na pele, tomando, você vai fortalecer a sua imunidade. O frankincense, gente, é um regenerador celular maravilhoso, que quem tem questões autoimunes, toma ele, uma gotinha. Você vai ver como você vai fortalecer o seu exército interno, que vai estar potente para o que deve é. Né? Então, assim, esses óleos, o frankincense, por exemplo, além dele ser um regenerador celular, eu passo ao redor dos meus olhos, das orelhas, em glândulas. As pessoas que têm questões das mamas, eu falo, passe ao redor das mamas, passe ao redor dos seus órgãos, assim, do lado de fora, né? Ele, coluna, autismo, questões celular mesmo, né? Passa ali na coluna, passa na planta do pé. E toma quem tem questões de imunidade. Para quem tem próstata, muita gente com problema de próstata também, a gente vê muitas, né, as pessoas falando. E os óleos, eles não vão curar, mas eles vão fortalecer a sua imunidade para que essas células que estão danificadas possam serem exterminadas. É isso que acontece. O que a Karina falou é isso, a copaíba vem junto com esses óleos, fortalecem as células boas e exterminam as ruins, elas vão saindo, né? Pede para sair, literalmente. E uma coisa que é muito importante também dentro desse sistema de autoinflamação, dentro dos nossos olhos, é o Zengeste, que vai ajudar o seu metabolismo a acontecer. Muita gente come, às vezes barriga está estufada, tem intolerância alimentar, às vezes até a compulsão pelo alimento, a compulsão por doce, isso tudo está sendo envolvido por essa inflamação, né? A açúcar, que a Karina falou, ela é considerada uma cocaína, gente. Ela deixa o seu organismo viciada, por isso que você quer comer, 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 comer. E aí, o que acontece? Inflama, inflama, inflama. E Renata, você sabia que tem estudos já também com a copaíba, também com ratinhos que foram acostumados com chocolate. E aí um começa a fazer uso da copaíba e o outro não. Isso foi comprovado nos ratos, a perda de vontade por doce. Entende que está tudo interligado? É um anti-inflamatório que vai evitar, que vai inibir você. Tanto que ele também está em processos de emagrecimento. Por quê? Por causa dessa desinflamação. Eu tenho uma tia, gente, que ela não está aqui hoje, mas se eu te mostrar para você, eu falei que eu vou montar um antes e o depois. Ela não mudou nada em questão de alimentação, nem exercício físico. Ela só entrou nesse período com copaíba e lemon pela manhã. Gente, eu vou colocar no grupo o antes e o depois. Ela só desinchou. A questão dela foi, o rosto dela, gente, murchou. Ela estava inchada, sabe? Tipo uma pipa. Então, assim, é fantástico. Eu sou suspeita desse óleo. Uma outra dica é o peppermint com tangerina na sua água do dia. Coloca uma gotinha de cada e toma durante o dia com 1 litro de água. Vai repondo sua água. Vocês vão ver, ele tem muito limonene. Esse limonene é um antioxidante. Então, esse antioxidante, quando a gente fala toma Life Shot, toma a fibra do Terra, que é o Metapower, óleos antioxidantes, copaíba frankincense lemon Por quê? Porque as nossas células, elas vão formando a toxina. Por isso que a gente inflama.
Então, quando você deixa suas células... O que que é o antioxidante? Hoje minha cliente perguntou, mas para que que eu tenho que tomar antioxidante? Eu falei, minha filha, porque nossas células vão envelhecendo. Às vezes você fala, eu sou super natural, eu como verdura, eu limpo tudo. Gente, só de você cheirar, sair na rua, inalar o pó que está aí, você já tem toxina no seu organismo. Então, o antioxidante é para que você tenha dentro do seu organismo, ele seja totalmente renovado. É como se as suas células ficassem totalmente novas. E isso precisa ser diariamente. Não adianta eu tomar uma caixa de Left Shot e nunca mais eu tomar, porque eu continuo a minha vida. Entende? Então, assim, o lemon tem que tomar todo dia? Tem. Você não come todo dia, você não dorme todo dia, suas emoções são diárias. Seu estresse, o cortisol é exatamente isso. Exatamente. Ele é muito importante no nosso organismo, mas o que inflama é quando ele está no cume. E esse cume, você quer saber se você está gerando cortisol? Quando você fica nervosa, você não raciocina, você dá taquicardia, você começa a ficar brava, você xinga todo mundo. Isso aí é o estresse, o cume. Isso aí está gerando cortisol. Eu falo que quando eu tenho que ficar nervosa é muito ruim, porque até o fio do cabelo treme. Isso é péssimo para o seu organismo, para sua corrente sanguínea, para o seu músculo, é horrível. Então, por isso que usamos o balance, né? Se você vê que o negócio vai ficar feio, já cheira o balance, passa no pulso, passa no coração, acalma, para que você consiga prestar atenção no que você precisa fazer, né? Então, E o voltando Renata, aqui. pois é, e só falando do balance, que é isso, para quem tem doença autoimune, tem que entender que o que é uma doença autoimune? É uma doença crônica. O que é crônico? É a pessoa que foi levando a vida dia após dia com pico de cortisol, todo dia, aquele estresse, aquele estresse. Gente, se vocês continuarem diariamente no piloto automático, só no estresse, vai findar numa doença autoimune, infelizmente. E é muito Principalmente triste. se depois que entrar no climatério. Eu falo que climatério, Exatamente. gente, eu estava vendo a Fernanda Lima falando essa semana sobre o climatério, eu fiquei assim, poxa, coitada, né? Eu fiquei com dó dela, porque ela falou, gente, eu perdi massa celular, assim. Então, realmente, não é um negócio que qualquer mulher... Eu falo que a mulher que entra no climatério, ela vai... Não tem mais filtro, ela não tem mais tapete para jogar. Por isso que as mulheres assustam tanto, né? Mas nós aqui, que usamos os olhos, temos todo esse cuidado, a gente não vai passar por isso. Eu falo muito com as meninas, gente, usa desde agora, porque vocês vão passar um texto que eu passei. Então, é para isso que funciona, né? A gente passa para o outro melhorar. E aí, voltando aqui, né? Temos aí o brief, que vai trabalhar a sua parte respiratória. Você está com alergia, eu estou com alergia do frio. O que eu faço? Brief. Vou passando assim, acaba isso. Então, você tem que ir acalmando, cuidando do seu corpo, a cada parte, com carinho, com cuidado. Você tem um kit aí de 12 horas que vão te ajudar no todo. Você tem uma dor muscular, nós temos o Deep Blue com copaíba, não tem coisa melhor. Ele encaixa perfeitamente, tanto que a doutora fez agora o Deep Blue Stick, que é com copaíba, que é só passar. Então, as pessoas que têm a doença a fibromialgia ela vai cuidar tanto da questão emocional, ela começa no emocional e manda um comando inflamatório, cheio de dor, para o corpo inteiro dessa pessoa. E aí tem que usar todos esses óleos que nós falamos para desinflamar. Bebida antioxidante, Life Shot, por exemplo, ele vai ser muito bom para essa pessoa. A fibra do Metapal é muito bom, o Zendocrine muito bom, porque ele vai desinflamar, tirar os metais pesados do organismo, porque essas pessoas também tomam muito fármaco, né, para combater. Então aí já começa uma inflamação piora a outra. E fechando aqui com o melaleuca, né? Que é o antifúngico. Então, muitas mulheres têm infecção urinária, cistite, micose, unhas com frieza, essas coisas todas, as feridas todas se consegue eliminar, literalmente eliminar com o melaleuca. Lembrando que nós, seu consultor que te chamou para vir aqui hoje, ele te passa um blend
para melasma, né? Blend para várias coisas. Eu falo que 80% da nossa farmácia a gente elimina através dos óleos essenciais. E a gente consegue montar, né, esse blend para você, te ajuda, e com o tempo você que já faz o seu próprio cuidado também. E o lavanda, para fechar, né, é um sono reparador, é um sono de qualidade, ele vai entrar, ele vai te ajudar, ele vai na sua pineal, para você ter uma ideia. E se você fecha o olho, fica no escuro, ele entende que é hora de liberar a melatonina. E aí você dorme o sono reparador. Esse sono que a Karina falou, ele é muito importante. E às vezes a pessoa fala, né, Karina, eu durmo super bem. Eu falei, como que você acorda? Cansado. Eu falei, então você não dormiu bem. Porque quem dorme bem acorda totalmente descansado. Acorda feliz, como se você não viveu ontem. Então, você tem que acordar assim, animada, feliz, disposta, cheia de energia. Isso é um sono reparador. E aí a gente entra aí com o peppermint para fazer esse hábito, né? Trazer essa alegria. Hoje eu estava eu fui sair com a cachorrinha e eu voltei com muito frio no rosto, assim. E aí me deu dor de cabeça na hora. Eu peguei peppermint, passei nas têmporas e inalei. É incrível a rapidez que ele volta o seu organismo para harmonia. É incrível, assim. Até hoje eu fico impressionada com a velocidade que o nosso organismo se ajusta. Com os óleos essenciais. É por isso que eu estou falando, gente. A questão é que o nosso corpo, ele absorve os óleos essenciais tanto no sistema límbico quanto nas células de uma maneira muito rápida. Você vê resultados assim... também já falei aqui, eu estava começando a ter uma gordura no fígado com o uso do lemon. Não tem mais nada no fígado, estava só começando, mas hoje não tem mais nada. Então, assim, é muito rápido. A gente tem vários relatos de pessoas que usam e falam assim: eu já tinha tentado de tudo, Karina. O que me salvou foi isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir perguntando pelo chat, que a Karina vai respondendo. Eu vou só passar aqui para vocês como nós podemos participar, né, ser um cliente da doTERRA com as melhores formas, os melhores valores. Então, a doTERRA, ela te dá duas opções. A doTERRA não tem loja física. Isso quer dizer que você não consegue comprar em loja, né? Então, você vai passar por um consultor. Então, você pode ser um cliente preferencial, você vai ter 25% de desconto, você vai ter cashback, você vai ter toda a nossa consultoria, né? Todo o seu consultor, ele vai te chamar, vai te colocar num grupo, nós vamos te dar toda a assistência, porque é um hábito novo que você vai criar. No Brasil não tinha, né? Nós não tínhamos nada parecido com o doTERRA. Nós temos óleos essenciais, a Karina é uma psicoaromaterapeuta, está acostumada com outras marcas de óleos essenciais. E, assim, eu que tive a honra de apresentar para você, né, Karina? E eu lembro que ela falava, mas e esse não é bom? E esse? Eu falei, Karina, na hora que você cheirar um óleo, você vai falar, minha filha, você tem toda a razão. Porque foi o que aconteceu comigo, né? A potência de um óleo, quando ele é testado, é outra coisa. E você pode ser um consultor de bem-estar também, que é aquele que você vai ter os óleos com desconto, você vai comprar direto da fábrica, você vai ter cashbacks que vão aumentando com o tempo, mas você tem a oportunidade de complementar a sua renda, que é compartilhando os óleos. Então, a doTERRA ela já fez alguns kits, esses kits estão prontos com todos esses óleos que nós falamos, e você pode parcelar até de 6 vezes hoje, né? No Brasil, não parcelava. Aqui nos Estados Unidos, gente, não parcela nada. Você vai comprar à vista, você paga taxa, é tudo na hora. Lá no Brasil, eles estão adaptando tudo para a gente. Então, hoje, é parcela de 6 vezes no cartão, sem juros. Olha que beleza, né? Esse kit, lembrando que o vidro é de 15 ml, então tem 300 gotas. Eu falo que o valor nunca triplica, né? Então, vale muito a pena comprar ele. Você ganha o difusor e ganha o Deep Blue, vai também com óleo de coco, que é um óleo vegetal que nós usamos para diluir os óleos essenciais. Porque o óleo essencial ele é puro, então ele é volátil, mais parecido com o álcool. Ele chama de óleo essencial porque ele não dilui em água.
Então, quando você passa ele na pele pura, ele volatiza muito rápido. Quando você passa no óleo vegetal, tipo o óleo de coco da doTERRA, que é o que nós trabalhamos, ele não tem cheiro e ele é fracionado, então sua pele não fica oleosa. Você vai passar, vai se sentir hidratada, o óleo vai penetrar e vai ficar mais tempo no seu organismo, ok? Tem também o kit com os óleos menores de 5 ml, que vai com o difusor. E se você já tem o difusor, tem o kit também, que é de 5 ml com o óleo essencial. Sempre muito importante dizer que o de 5 são 100 gotas e o de 15 são 300 gotas. Esse mês a doTERRA fez uma promoção todo mês até o dia 15. Se você compra 125 pontos, você ganha um óleo de brinde todo mês. E esse mês, terminando hoje, você ganha o Balance, que é o nosso equilíbrio emocional. Não tem como ficar sem esse óleo, gente. E você ganha o de 15 ml. Ô, E aí? Oi, pode falar. não, é que eu ia responder uma pergunta, eu achei que você tinha terminado, pode terminar. Não, esse aqui é uma promoção que tem esse mês de abril, que é o mês do meu aniversário, então por isso que nós vamos ganhar um Botox natural. Esse Salubelle, gente, é um Botox natural. Todo mundo fala que você passa, a pele fica um negócio. Esse óleo, para vocês terem uma ideia, o valor dele é R$ 435, preço de custo. E ele é um óleo incrível, que ele tem 6 óleos dentro deles, os óleos mais caros da doTERRA e do planeta, né? Que é sândalo, mirra, frankincense, rose, o camomila romana, todos estão dentro desse mesmo blend. Então, você passa, a pele fica um negócio. Ele, para cicatrização, não tem igual, assim, essas rugazinhas. E você comprando 200 pontos, o que é PV? PV é a moeda da doTERRA. Por exemplo, eu estou aqui nos Estados Unidos hoje, se eu comprar aqui na doTERRA aqui, eu vou pagar um Lemon, por exemplo, 11 PVs. O que vai mudar é apenas a moeda, que eu pago em dólar, no Brasil eu pago em real. Então, por isso que a doTERRA coloca PV, porque ela está em 100 países, tá? E se você comprar 225, você vai ganhar o camomila romana. Então, só aí você vai ganhar quase R$ 700 de produto. Então, aproveite, né? Esse mês de abril tá com essa promoção. E para que você entre hoje, ou se você faz um cadastro, né? Compra com o desconto, você entra num programa também de difusor. Você comprando 3 meses seguidos, 50 pontos, você ganha um difusor no terceiro mês. Só falar com o seu consultor que ele te dá todas as direções. E aqui nós somos consultoras de bem-estar, nosso time chama time de propósito, e nós ajudamos e compartilhamos e te direcionamos para que você tenha uma vida de qualidade, que é o que nós já temos, né? E aqui a gente convida você, né? Vamos ajudar a curar o mundo, porque é isso que a doTERRA nos convida, para que a gente se junte e passamos isso para cada vez mais pessoas. Karina, quer complementar? Eu quero responder uma pergunta da Cris aqui. Uhum. Ela perguntou aqui duas coisas, que ela entrou depois, né? Podem repetir qual é a forma de tomar e quantas gotas. No caso, vamos lá. Se for aquele processo que eu falo assim, que você não pode ficar sem para esse inicial anti-inflamatório, e outra coisa, você me perguntou da interação com medicamentos. Copaíba não tem problema, você pode tomar, independente do medicamento que você toma. São raríssimos os óleos que eu falo isso com tanta tranquilidade, tá? E a Copaíba é um deles, eu tenho 2 filhas pequenas e as 2 fazem uso da Copaíba. Então, você vai colocar 2 gotas sublingual de Copaíba todo dia de manhã, porque quando você coloca sublingual, vai direto para a corrente sanguínea. No caso do Balance, você vai inalar igual, colocar aqui uma gotinha e vai inalar. De manhã, de tarde e final de tarde é o ideal. Ou também em momentos de qualquer sentimento que te abalou, você pode pegar ele e inalar, porque ele não deixa você ter aquele pico de cortisol, que é o grande causador das inflamações. E à noite, a lavanda. A lavanda eu gosto de colocar ela no difusor
ou se você não tem o difusor ainda, você coloca uma gotinha no travesseiro. E também, aí ela tem também, pode passar na pele para o caso de bruxismo, né? Tudo isso tem a ver, gente, com estresse diário, tá? Então, o único que... Aí o lemon, que eu incluiria aí, para desintoxicar o organismo, que aí eu tomo ele, 2 gotinhas de lemon, mas aí eu tomo mesmo, não precisa ser sublingual, não. E aí também não tem contraindicação com outros medicamentos, ok? Se não tiver o Será que difusor, inala, gente. Põe uma gotinha na mão e cheira, Exatamente. né? Às vezes a pessoa fica colocando no travesseiro, eu acho forte. Eu prefiro inalar, né? Olha, qualquer coisa vocês chamam, pode chamar o consultor que convidou você para aqui, e a Karina também está à disposição, eu também estou à disposição, nós somos o time de propósito, todos estamos à disposição, estamos aqui em BH, mas a gente trabalha para o mundo inteiro, nós somos chique, né, gente? E não só eu, mas eu tenho certeza que todas nós aqui convidamos você aí que ainda não conhece os óleos essenciais. Este é um novo hábito que vai ficar, porque a doença do século é emocional. E se você tem algo que mais encantou dentro da Terra é isso, é o fato do óleo trabalhar meu emocional e meu sistema fisiológico. E os óleos fazem isso, né? Então você vai ficar realmente livre de um fármaco aí por um bom tempo, se Deus quiser, né? E cada vez a gente vai ficando mais nova, mais jovem, porque suas células quando você usa o antioxidante, você vai rejuvenescendo, isso é fato. Gente, então, para mim, aqui, vou encerrar nossa gravação. Só um minutinho.